Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem comandar respeito naturalmente, enquanto outras, talvez você mesmo, passam a vida inteira sendo tratadas como um tapete emocional com pernas? Por que certas pessoas entram em uma sala e todos prestam atenção, enquanto você pode literalmente pegar fogo que alguém ainda vai pedir para você baixar a voz porque está incomodando? Carl Jung, o renomado psicanalista suíço, que tinha o dom de destruir ilusões com elegância cirúrgica, nos oferece uma resposta que vai doer mais que pisar descalço em um Lego. Tudo o que você mais teme perder, você já perdeu. E quando se trata de respeito, essa verdade é mais cruel que crítica de sogra em jantar de família. Aqui está um fato que pode ser mais chocante que descobrir que seu crush tem foto com o ex no Instagram. Pesquisas em psicologia social mostram que pessoas que constantemente buscam aprovação são 73% mais propensas a serem vistas como menos confiáveis e competentes por seus pares. Isso mesmo, quanto mais você se humilha tentando agradar, menos as pessoas confiam em você. É como tentar impressionar alguém usando uma fantasia de palhaço em um velório. Mas por que diabos isso acontece? E mais importante, como você pode parar de ser o equivalente humano de um Golden Retriever desesperado por carinho e começar a ser tratado como um ser humano que merece respeito básico? A resposta vai contra tudo que sua mãe te ensinou sobre ser uma pessoa boa. Spoiler alert! Ser bonzinho não é uma virtude, é uma estratégia de sobrevivência patética que você desenvolveu porque em algum momento decidiu que sua personalidade autêntica era tão insuportável que precisava ser completamente reformulada para consumo público. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas mais sombrias da psique humana para entender um paradoxo que vai fazer você questionar toda a sua existência. Para ser verdadeiramente respeitado, você precisa ter a coragem de ser odiado. Vamos explorar como a necessidade compulsiva de agradar se torna uma prisão existencial mais apertada que calça jeans depois das festas de fim de ano, e como Jung nos mostra o caminho para a libertação através da individuação, ou, em termos mais simples, como parar de ser um fantoche emocional. Se você já se sentiu invisível, mesmo sendo o amigo que está sempre disponível, leia-se capacho oficial, se já se perguntou por que suas boas intenções são recebidas com o mesmo entusiasmo de uma pizza de brócolis, ou se suspeita que está vivendo uma vida tão falsa que faria um político corar de vergonha, esta jornada é especialmente para você. Prepare-se para ter suas ilusões despedaçadas como um castelo de cartas em um furacão, porque ao final dessa exploração, você vai descobrir que o problema não é que as pessoas não te respeitam. O problema é que você mesmo não se respeita. E isso, meu caro capacho em recuperação, é algo que podemos consertar. Mas cuidado, uma vez que você vira a verdade sobre seu comportamento de agradador compulsivo, não há como desver. É como descobrir que Papai Noel não existe, exceto que, neste caso, você vai descobrir que o Papai Noel que não existe é a versão de você mesmo que você tem apresentado ao mundo. A armadilha invisível do agradador. Parabéns, você conseguiu se tornar a pessoa mais querida do escritório, da família, do grupo de amigos. Todo mundo te ama, ou pelo menos todo mundo te tolera com um sorriso forçado enquanto pensa, lá vem o capacho de novo. Que conquista impressionante, não é mesmo? Imagine por um momento que você é um ator em um teatro, mas há um problema. Você nunca recebeu o roteiro da peça. Então, desesperadamente, você observa as reações da plateia e tenta adivinhar qual personagem eles querem que você seja. Você muda sua performance constantemente, tentando capturar cada sorriso, cada aceno de aprovação. Mas quanto mais você se esforça, mais confusa fica a plateia, porque eles não conseguem identificar quem você realmente é. Na verdade, eles começam a suspeitar que você mesmo não sabe. Esta é a vida do agradador compulsivo, uma performance patética sem fim, sem roteiro, sem identidade fixa. É como ser um McDonald's emocional, sempre disponível, sempre previsível, e ninguém realmente quer estar lá. Jung observou algo fascinante sobre a natureza humana. O privilégio de uma vida inteira é ser quem você é. Mas para o agradador, esse privilégio se torna um conceito alienígena, porque ele passou tanto tempo sendo um eco das expectativas alheias que esqueceu completamente qual é o som da própria voz.
A psicologia por trás do comportamento de agradar é mais patética do que parece. Não se trata simplesmente de ser gentil, é um mecanismo de sobrevivência desenvolvido por pessoas que, em algum momento, decidiram que sua personalidade autêntica era tão insuportável que precisava ser completamente reformulada para consumo público. É como se você fosse um produto defeituoso que precisa constantemente ser reembalado para parecer atrativo na prateleira da vida. Quando uma criança aprende que sua segurança emocional depende de manter os outros felizes, ela desenvolve o que os psicólogos chamam de falso self. Basicamente, ela se torna um boneco ventríloco da aprovação alheia. E o mais irônico, esse boneco cresce e se torna um adulto que ainda está esperando que alguém mova sua boca para ele falar. Mas aqui está o que é verdadeiramente hilário. Esse mecanismo, que uma vez foi protetor, se torna o equivalente emocional de usar um guarda-chuva durante um furacão. O agradador adulto está constantemente em estado de alerta, lendo microexpressões como se fosse um detetive particular da insegurança, antecipando necessidades que ninguém pediu para serem antecipadas, ajustando sua personalidade como um cameleão emocional com síndrome do pânico. É exaustivo, é insustentável e, francamente, é constrangedor de se assistir. Pense nisso. Quando você constantemente muda quem você é para agradar alguém, você está essencialmente dizendo a essa pessoa: "Ei, eu sou tão desinteressante e insuportável na minha forma natural que preciso me transformar em uma versão genérica e palatável de ser humano para que você não fuja correndo." Que declaração de amor, não é? A paradoxo do agradador é deliciosamente cruel. Quanto mais você tenta ser amado, mais você se torna o equivalente humano de um comercial de margarina, artificial, enjoativo e facilmente esquecível. Quanto mais você busca aprovação, mais você parece um vendedor desesperado tentando empurrar um produto que nem você mesmo compraria. Por quê? Porque as pessoas podem sentir o desespero, elas podem cheirar a inautenticidade a quilômetros de distância. É como tentar disfarçar o cheiro de peixe podre com perfume, só piora a situação. Jung chamava isso de inflação da persona, quando a máscara social se torna tão dominante que a pessoa real morre asfixiada por baixo dela. É como usar tanto maquiagem que você esquece como é seu rosto verdadeiro. Exceto que, neste caso, você não tem um rosto verdadeiro, só camadas e mais camadas de maquiagem emocional. Mas talvez o aspecto mais tragicômico da armadilha do agradador seja este: você se torna um viciado em aprovação, mendigando migalhas de validação como um pombo faminto na praça. Sua autoestima se torna completamente dependente de aplausos externos, criando um ciclo vicioso onde você precisa constantemente provar seu valor através de atos de serviço não solicitados, concordância patológica e autossacrifício que ninguém pediu. É como ser um garçom em um restaurante em que você é o único cliente servindo pratos que ninguém encomendou para pessoas que nem estão com fome. A verdade brutalmente honesta é que o respeito não pode ser mendigado, comprado ou conquistado através de concessões. O respeito é uma resposta natural à autenticidade, à integridade, à coragem de ser quem você é, mesmo que isso faça as pessoas torcerem o nariz. Você já notou como as pessoas mais respeitadas em sua vida não são as que concordam com tudo que você diz? Elas são as que têm a audácia de discordar, de ter limites, de dizer não sem se desculpar por existir. Elas não são capachos emocionais, elas são seres humanos com espinha dorsal. A persona falsa, quando você se torna um estranho para si mesmo. Você sabe qual é a diferença entre você e um ator de método? O ator pelo menos sabe que está interpretando. Você, por outro lado, está há tanto tempo representando o papel de pessoa agradável que esqueceu completamente que existe uma pessoa real por baixo dessa performance patética. Parabéns, você se tornou o maior mistério da sua própria vida. Jung tinha um conceito brilhante chamado persona, a máscara social que usamos para navegar pelo mundo. O problema é que a maioria das pessoas usa essa máscara como um acessório temporário, tipo óculos de sol. Você, meu caro agradador compulsivo, soldou essa máscara no seu rosto com tanta força que agora ela cresceu para dentro da sua pele. A persona do agradador
é particularmente insidiosa, porque ela se disfarça de virtude. Eu sou uma pessoa boa, você se diz, enquanto concorda com opiniões que fazem o seu estômago revirar. Eu sou prestativo, você se convence, enquanto diz sim para coisas que fazem sua alma morrer um pouquinho por dentro. É como ser vegetariano que trabalha no açougue. Você pode tentar racionalizar, mas no fundo sabe que algo está profundamente errado. O mais hilário é que você provavelmente nem percebe quando está usando a máscara, porque ela se tornou sua cara padrão. É como aquelas pessoas que fazem tanto botox que perderam completamente a capacidade de expressar emoções genuínas. Exceto que no seu caso, você perdeu a capacidade de ter emoções genuínas. Aqui estão alguns sinais de que você se tornou um estranho para si mesmo. Primeiro, você não consegue tomar uma decisão simples sem consultar mentalmente o que as pessoas vão pensar. Escolher o que almoçar se torna um dilema existencial, porque você está mais preocupado em parecer saudável ou descolado do que em comer algo que realmente quer. É patético, mas pelo menos é consistente. Segundo, suas opiniões mudam mais que o tempo em São Paulo. Você concorda com o vegetariano radical na segunda, com o carnívoro convicto na terça, e na quarta você está confuso sobre se ainda gosta de comida. Você se tornou um camaleão ideológico, impressionante em teoria, deprimente na prática. Terceiro, você sente uma ansiedade inexplicável quando está sozinho, porque é o único momento em que não tem uma plateia para performar. O silêncio se torna ensurdecedor, porque é quando você percebe que não tem a ideia de quem você é quando ninguém está olhando. É como ser um ator que entra em pânico quando as cortinas se fecham. Jung observou algo devastador. O encontro consigo mesmo é, antes de tudo, o encontro com a própria sombra. Mas você passou tanto tempo polindo a sua persona brilhante que a sua sombra se tornou um território completamente inexplorado. Você tem medo da própria escuridão, porque nunca aprendeu que ela faz parte de quem você é. A tragédia da persona falsa é que ela não apenas esconde quem você é dos outros, ela esconde quem você é de você mesmo. Você se tornou um turista na sua própria vida, observando suas ações como se fossem de um estranho, sem entender por que faz as coisas que faz. E o mais irônico, enquanto você está ocupado sendo a versão melhorada de si mesmo, as pessoas ao seu redor estão desesperadamente procurando por algo real, algo autêntico, algo que não pareça ter saído de uma linha de produção de personalidades genéricas. Já reparou como as pessoas mais interessantes que você conhece têm defeitos óbvios? Elas são teimosas, ou sarcásticas, ou excessivamente honestas, ou estranhamente obsessivas com alguma coisa. Elas têm arestas, rugosidades, características que as tornam memoráveis. Você, por outro lado, se tornou tão liso e inofensivo que é como tentar se lembrar do sabor da água. Tecnicamente existe, mas é completamente esquecível. A persona falsa é como usar uma roupa que não serve. Pode até parecer bonita na vitrine, mas é desconfortável, restritiva e, eventualmente, vai rasgar nos momentos mais inoportunos. E quando isso acontece, quando a sua máscara escorrega e um pedacinho da pessoa real aparece, você entra em pânico como se tivesse cometido um crime contra a humanidade. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. As pessoas não querem a versão melhorada de você, elas querem a versão real, com todos os defeitos, contradições e complexidades que fazem de você um ser humano interessante, em vez de um robô programado para agradar.
A pergunta que deveria te manter acordado à noite não é o que as pessoas vão pensar de mim, mas sim quem diabos eu sou quando ninguém está olhando. Porque até você descobrir essa resposta, você vai continuar sendo um ator interpretando um papel que ninguém pediu para ver. O preço oculto da aprovação. O que você sacrifica sem perceber. Você sabe qual é o problema de vender sua alma? É que o diabo nunca te avisa que o pagamento é parcelado e os juros são compostos. Cada vez que você engole suas palavras para evitar conflito, cada vez que você sorri quando deveria franzir a testa, cada vez que você diz "tanto faz", quando na verdade faz toda a diferença, você está fazendo um pequeno depósito na conta bancária da sua própria destruição. E o pior, você nem percebe que está pagando até que a conta chega. Vamos falar sobre o que realmente acontece quando você transforma sua vida em um reality show onde o único objetivo é não ser eliminado. Spoiler alert! Você não ganha o prêmio. Você se torna o prêmio de consolação da sua própria existência. O primeiro sacrifício, sua energia vital. Fingir ser outra pessoa é mais exaustivo que correr uma maratona usando salto alto. Você está constantemente calculando, ajustando, performando. Seu cérebro se torna um computador sobrecarregado, rodando múltiplas versões de si mesmo simultaneamente. A versão para o chefe, a versão para os pais, a versão para os amigos, a versão para o crush no Tinder. É como ser um malabarista emocional que nunca pode deixar as bolas caírem, exceto que as bolas são pedaços da sua personalidade e o chão está coberto de cacos de vidro. Eventualmente você vai se cansar, e quando isso acontecer, você vai descobrir que não tem energia nem para ser você mesmo, porque esqueceu quem diabos você é. O segundo sacrifício, sua autenticidade emocional. Lembra quando você era criança e chorava quando estava triste, ria quando estava feliz e gritava quando estava com raiva? Que tempos inocentes, não é? Agora você se tornou um robô emocional programado para exibir apenas as emoções socialmente apropriadas. Você desenvolveu o que Jung chamaria de alexitimia social, a incapacidade de reconhecer e expressar suas próprias emoções porque passou tanto tempo fingindo ter as emoções que os outros querem ver. É como ser um tradutor que esqueceu sua língua nativa. E o resultado? Você se torna emocionalmente constipado. Suas emoções reais ficam presas, fermentando no seu inconsciente como uma bomba relógio psicológica. E quando elas finalmente explodem, e elas sempre explodem, é sempre no momento mais inconveniente possível. O terceiro sacrifício, sua capacidade de intimidade real. Aqui está uma verdade brutal. Você não pode ter intimidade real com alguém se você está constantemente usando uma máscara. A intimidade requer vulnerabilidade, e a vulnerabilidade requer autenticidade. Mas você está tão ocupado sendo perfeito que se tornou emocionalmente impermeável. Seus relacionamentos se tornam performances teatrais, onde todo mundo está interpretando, mas ninguém está realmente presente. É como tentar se conectar com alguém através de uma parede de vidro. Você pode ver, pode até tocar, mas nunca realmente se encontrar. E o mais trágico, as pessoas podem sentir essa barreira. Elas podem perceber que você está escondendo algo, mesmo que não saibam o quê. Então elas também começam a usar máscaras, e vocês ficam presos em uma dança elaborada de falsidade mútua. O quarto sacrifício, seu respeito próprio. Toda vez que você traz suas próprias convicções para agradar alguém, você está essencialmente dizendo para si mesmo: minhas opiniões não importam, meus sentimentos não são válidos, eu não sou digno de ser ouvido. É como ser seu próprio bullying, exceto que o bullying é sutil e constante. Você se torna um especialista em autossabotagem disfarçada de altruísmo. Eu só quero que todos fiquem felizes, você diz, enquanto sistematicamente destrói sua própria felicidade.
Jung tinha uma frase devastadora: a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Em outras palavras, quando você evita o desconforto temporário de decepcionar alguém, você se condena ao sofrimento permanente de viver uma vida que não é sua. O quinto sacrifício: sua capacidade de crescimento. O crescimento pessoal requer conflito, atrito, resistência. É como exercitar um músculo. Você precisa de tensão para criar força. Mas você passou tanto tempo evitando qualquer forma de conflito que se tornou emocionalmente flácido. Você não cresce quando todo mundo concorda com você. Você não evolui quando nunca é desafiado. Você não se torna mais forte quando nunca precisa defender suas posições. Ao evitar o desconforto do crescimento, você se condenou à estagnação perpétua. O preço final: a sua própria existência autêntica. No fim das contas, o preço da aprovação constante é a sua própria existência autêntica. Você se torna um fantasma na sua própria vida, observando passivamente enquanto uma versão diluída e genérica de você mesmo toma todas as decisões importantes. E a ironia cruel: depois de sacrificar tudo para ser amado, você descobre que ninguém realmente te ama. Eles amam a performance. Eles amam a conveniência de ter alguém que nunca discorda, nunca incomoda, nunca exige nada. Eles amam ter um capacho emocional, não um ser humano complexo e interessante. Você se tornou o equivalente humano de um fast food, conveniente, previsível e completamente esquecível. Chegou a hora de uma decisão brutal. Você vai continuar pagando esse preço ou vai finalmente ter a coragem de parar de ser um produto e começar a ser uma pessoa? Porque enquanto você está lendo isso, a sua vida autêntica está esperando e ela não vai esperar para sempre. Se você está cansado de ser um estranho na sua própria vida, deixe um comentário contando qual foi o momento em que você percebeu que estava vivendo para agradar os outros. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para começar a sua própria jornada de volta para casa, para si mesma. O caminho da individuação, abraçando sua sombra autêntica. Bem-vindos ao momento mais desconfortável da sua vida, o encontro com quem você realmente é, por baixo de todas essas camadas de falsidade bem-intencionada. É como fazer uma cirurgia em si mesmo sem anestesia. Vai doer, vai ser sangrento, mas é a única maneira de remover o tumor da inautenticidade que está matando sua alma lentamente. Jung chamava esse processo de individuação, um termo elegante para parar de ser um clone genérico e começar a ser um ser humano de verdade. Mas cuidado, esse não é um daqueles processos de autoajuda onde você medita por 5 minutos e sai iluminado. Isso é guerra psicológica e o inimigo é a versão covarde de você mesmo que prefere ser amada a ser real. Primeiro passo: reconheça a sua sombra. Spoiler, ela é mais interessante que você. A sombra, no conceito junguiano, é tudo aquilo que você reprimiu, negou ou escondeu para ser socialmente aceitável. É sua raiva, sua inveja, sua preguiça, sua luxúria, sua arrogância. Todos os aspectos feios da natureza humana que você empurrou para debaixo do tapete da sua personalidade. Aqui está a parte hilária. Enquanto você estava ocupado sendo um santo de gesso, sua sombra estava se divertindo nos bastidores da sua psique. Ela é quem sussurra comentários sarcásticos na sua cabeça durante reuniões chatas. Ela é quem sente prazer secreto quando aquela pessoa irritante finalmente se dá mal. Ela é quem tem opiniões fortes, desejos intensos e, francamente, uma personalidade bem mais interessante que a sua versão comportadinha. A tragédia é que você passou tanto tempo tentando ser bom que se tornou incrivelmente chato. Sua sombra, por outro lado, tem textura, profundidade, paixão. Ela é quem você seria se não tivesse medo de ser julgado. Segundo passo: pare de pedir desculpas por existir. Você desenvolveu o hábito patético de se desculpar por ocupar espaço no mundo.
Desculpa incomodar, desculpa por ter uma opinião, desculpa por respirar o mesmo ar que vocês. É como se você acreditasse que sua existência é um inconveniente que precisa ser constantemente justificado. Aqui está uma revelação chocante. Você tem o direito de existir, exatamente como você é, sem precisar da aprovação de um comitê de validação. Você não precisa ser útil para merecer amor. Você não precisa ser perfeito para merecer respeito. Você não precisa ser conveniente para merecer consideração. Jung disse uma coisa revolucionária: o que você resiste, persiste. Quanto mais você resiste à sua natureza autêntica, mais ela vai gritar para ser ouvida. É como tentar segurar um beach ball debaixo d'água. Eventualmente, ele vai explodir na sua cara com força total. Terceiro passo: estabeleça a arte sagrada de decepcionar. Aqui, a coisa fica realmente interessante. Você precisa aprender a decepcionar as pessoas, não por maldade, mas por necessidade existencial. Porque toda vez que você diz sim, quando deveria dizer não, você está traindo não apenas a si mesmo, mas também a pessoa que está protegendo da sua honestidade. Pense nisso. Quando você concorda com algo que odeia, você está negando à outra pessoa a oportunidade de conhecer suas preferências reais. Você está roubando dela a chance de fazer uma escolha informada. É como mentir sobre ser alérgico a amendoim. Pode parecer que você está sendo fácil de lidar, mas quando você finalmente tem uma reação alérgica, todo mundo fica confuso. A decepção é um ato de amor. É dizer: eu te respeito o suficiente para ser honesto contigo, mesmo que isso seja inconveniente. É reconhecer que relacionamentos baseados em mentiras convenientes são castelos de areia, bonitos de longe, mas destinados a desmoronar. Quarto passo: estabeleça limites como se sua sanidade dependesse disso, porque depende. Limites não são muros, são portões. Eles não servem para manter as pessoas longe, mas para deixar claro quais comportamentos são bem-vindos na sua vida e quais não são. É como ter um dress code emocional. Certas atitudes simplesmente não combinam com o ambiente que você está tentando criar. Mas aqui está o problema. Você provavelmente nunca aprendeu a estabelecer limites porque foi ensinado que isso é egoísta ou cruel. Bobagem! Não ter limites é como viver em uma casa sem portas. Qualquer um pode entrar, mexer nas suas coisas e sair quando quiser, deixando você para limpar a bagunça. Um limite bem estabelecido soa assim: eu não discuto política em jantar de família. Se você insistir, eu vou me retirar da conversa. Não é uma ameaça, é uma informação. É como um manual de instruções para interagir com você de forma saudável. Quinto passo: aceite que algumas pessoas vão te odiar. E isso é maravilhoso. Aqui está a verdade que vai te libertar. Não importa o que você faça, algumas pessoas não vão gostar de você. Você pode ser a pessoa mais gentil, mais prestativa, mais agradável do mundo, e ainda assim haverá alguém que vai te achar irritante. Então, se você vai ser odiado de qualquer forma, por que não ser odiado por ser autêntico em vez de ser odiado por ser falso? Quando você para de tentar agradar todo mundo, algo mágico acontece. Você começa a atrair as pessoas certas, as pessoas que realmente se conectam com quem você é, não com quem você está fingindo ser. É como trocar um monte de moedas falsas por algumas moedas de ouro genuínas. O processo nunca termina. E isso é bom. A individuação não é um destino, é uma jornada. Você não vai acordar um dia completamente curado da necessidade de aprovação. Mas você vai desenvolver músculos emocionais mais fortes. Você vai aprender a reconhecer quando está escorregando de volta para os velhos padrões. Você vai se tornar seu próprio terapeuta, seu melhor amigo, seu próprio defensor. E quando isso acontecer, algo extraordinário vai ocorrer. As pessoas vão começar a te respeitar. Não porque você está tentando impressioná-las, mas porque você finalmente se tornou alguém digno de respeito, começando por você mesmo. O respeito genuíno, quando você para de buscar e começa a irradiar. Se você chegou até aqui sem ter uma crise existencial,
Parabéns! Você é mais corajoso que a maioria ou está em negação profunda. Mas agora vem a parte interessante. O que acontece quando você finalmente para de mendigar respeito como um cachorro faminto e começa a emaná-lo como uma força da natureza? Prepare-se para uma revelação que vai virar sua visão de mundo de cabeça para baixo. A diferença entre ser respeitado e ser tolerado. Primeiro, vamos esclarecer uma confusão fundamental. Há uma diferença abissal entre ser respeitado e ser tolerado. Você provavelmente passou anos confundindo tolerância educada com amizade verdadeira. É como confundir um sorriso forçado de atendente com amizade verdadeira. Tecnicamente positivo, mas completamente vazio de significado real. Quando as pessoas te toleram, elas te tratam como um móvel inofensivo, útil quando necessário, ignorado na maior parte do tempo e facilmente substituível. Você se torna parte da paisagem, como um papel de parede bege num consultório médico. Funcional, mas completamente esquecível. O respeito genuíno, por outro lado, é uma resposta involuntária à presença de alguém que conhece seu próprio valor. É como a diferença entre uma lâmpada fluorescente que ilumina, mas ninguém realmente nota, e um fogo que atrai atenção, inspira cautela e nunca passa despercebido. Como a autenticidade se torna magnética? Aqui está algo que vai soar contraditório. Quando você para de tentar ser interessante, você se torna fascinante. Quando você para de tentar ser amado, você se torna amável. Quando você para de buscar aprovação, você se torna aprovável. Por quê? Porque a autenticidade é rara como o diamante num mundo cheio de vidro colorido. As pessoas estão tão acostumadas com performances e máscaras que quando encontram alguém genuíno, é como encontrar água fresca no deserto. Elas nem sabiam que estavam com sede até experimentar. Pense nas pessoas que você mais admira. Aposto que elas não são perfeitas. Na verdade, aposto que elas têm defeitos óbvios, opiniões controversas e a audácia de ser exatamente quem elas são, sem pedir desculpas. Elas não tentam ser respeitadas. Elas simplesmente são respeitáveis. Os sinais de que você finalmente chegou lá. Como você sabe quando finalmente quebrou o ciclo patético de buscar aprovação? Aqui estão os sinais. Você para de explicar suas decisões para pessoas que não pediram explicação. Antes você justificava cada escolha como se estivesse prestando contas a um tribunal invisível. Agora você simplesmente vive suas escolhas com confiança. Você se sente confortável com os silêncios, não precisa mais preencher cada pausa na conversa com piadas forçadas ou comentários desnecessários. Você descobriu que sua presença por si só tem valor. Você atrai pessoas diferentes. Os vampiros emocionais que costumavam sugar sua energia começam a se afastar, porque você não é mais um alvo fácil, e pessoas mais saudáveis começam a gravitar na sua direção. Você diz não sem elaborar uma dissertação de desculpas. O "não posso" se torna uma frase completa, não o início de uma negociação. Você para de monitorar constantemente as reações das pessoas. Não está mais fazendo uma leitura facial constante para ajustar sua performance em tempo real. Estratégias práticas para irradiar respeito sem virar um babaca. Aqui está o manual de instruções que ninguém te deu. Primeira estratégia: desenvolva opiniões próprias e tenha coragem de expressá-las. Pare de ser um eco das opiniões mais populares do momento. Desenvolva suas próprias perspectivas baseadas em experiência, reflexão e valores genuínos. E quando alguém perguntar sua opinião, dê sua opinião real, não a versão que você acha que eles querem ouvir. Segunda estratégia: pratique a arte da honestidade compassiva. Você pode ser honesto sem ser cruel. É possível descondar sem ser desrespeitoso. A chave é falar sua verdade com a intenção de contribuir e não de destruir. É como a diferença entre cirurgia, corta para curar, e vandalismo, corta para destruir. Terceira estratégia: invista em si mesmo como se fosse o seu melhor cliente. Trate os seus próprios objetivos, sonhos e bem-estar
com a mesma seriedade que você trataria o de uma pessoa que você realmente respeita. Porque é surpresa, você deveria ser essa pessoa. Quarta estratégia: aprenda a receber elogios sem se desculpar. Quando alguém te elogia, não responda com não foi nada, ou qualquer um faria isso. Só simplesmente diga obrigado e aceite que você fez algo digno de reconhecimento. O paradoxo final: quando você para de necessitar, você recebe. Aqui está a ironia cósmica de toda essa jornada. No momento em que você genuinamente para de necessitar da aprovação dos outros, você se torna o tipo de pessoa que naturalmente recebe a aprovação. Não porque você está tentando, mas porque você se tornou alguém genuinamente digno de respeito. É como aquelas pessoas que encontram o amor quando param de procurar desesperadamente por ele. Elas não ficaram menos interessadas em amor. Elas ficaram mais interessantes para amar. Quando você parar de ser um mendigo emocional e se torna um ser humano completo, as pessoas começam a te tratar como tal. Elas param de ver você como um recurso a ser explorado e começam a te ver como uma pessoa a ser valorizada. De capacho a ser humano. No fim das contas, essa jornada não é sobre se tornar uma pessoa diferente. É sobre se tornar quem você sempre foi por baixo de todas essas camadas de condicionamento social. É sobre desenterrar sua personalidade autêntica do cemitério de expectativas alheias onde você a enterrou. Jung estava certo quando disse que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você passou tempo demais sonhando com a aprovação dos outros. Agora é hora de despertar para a realidade de quem você realmente é. E quando isso acontecer, quando você finalmente se tornar amigo de si mesmo, quando você finalmente se respeitar, quando você finalmente parar de se desculpar por existir, algo mágico vai acontecer. O mundo vai começar a te tratar com o respeito que você sempre mereceu, mas nunca exigiu. Porque, no fim das contas, as pessoas só podem te tratar tão bem quanto você se trata. E se você passou o ano se tratando como um capacho, não deveria se surpreender que os outros fizeram o mesmo. Mas agora você sabe melhor. Agora você pode fazer melhor. Agora você pode ser melhor. Não uma versão melhorada de você mesmo, mas apenas a versão real, autêntica, corajosa e imperfeitamente perfeita de quem você sempre foi. E essa pessoa merece todo o respeito do mundo. Se este vídeo te fez questionar a sua própria existência, e eu espero que tenha feito, você definitivamente precisa se inscrever no canal Refúgio da Alma. Aqui nós não fazemos autoajuda açucarada, nós fazemos cirurgia psicológica sem anestesia. Ative o sininho das notificações, porque toda semana trazemos mais conteúdo para destruir suas ilusões confortáveis e te ajudar a encontrar quem você realmente é por baixo de todas essas máscaras sociais. Refúgio da Alma, onde sua alma encontra coragem para ser real.